Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Aqui onde nós falamos sobre medicina tradicional chinesa e como vocês podem ter resultados eficientes e também promover inteligência emocional, tendo segurança para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre um caso clínico de dor no calcanhar e ansiedade. Vamos lá? Tá? Estou aqui com as minhas anotações. Vamos se preparar porque esse programa eu faço ele toda terça e quinta-feira. Então, se você não acompanha, se programe para acompanhar toda terça, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. Estou aqui para fazer essas discussões de caso clínico. E se você tem um caso clínico que você queira que eu trago aqui a minha visão também, pode me mandar pelo direct a avaliação, juntamente com a foto da língua do paciente, que nós trazemos para cá para fazermos esse debate. Vai ser incrível debater o seu caso clínico também. Beleza? Então vamos lá. Enquanto vocês vão entrando, eu vou fixar aqui para a gente começar de verdade. Café com Acupuntura. É uma discussão de caso clínico. Olha só, Lindaci tá aí. Tava sumida. Como estão aí os atendimentos? Discussão de caso clínico. Dor no calcanhar e ansiedade. Isso mesmo, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Se preparem, porque vai ser incrível. Show de bola. Vamos lá, fixado. Então vamos lá, vamos começar de vez, tá? Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, 31 anos de idade, tá? 31 anos de idade e relata muita ansiedade e dor no calcanhar. Então a queixa principal dela é ansiedade. E vocês percebem que todos esses casos clínicos que nós estamos discutindo aqui, né, direto aqui no Café com Acupuntura, tem um quadro emocional por trás. Percebem a necessidade de você estar atento e você estar preparado para saber tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes, tá? O acupunturista do futuro é o acupunturista que consegue entender o seu paciente na sua forma energética e emocional. É o acupunturista que sabe, né, permitir com que o paciente tenha um autoconhecimento, um autocontrole das emoções e tenha inteligência emocional. Por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui de que você precisa dominar o tratamento das emoções, você precisa ter segurança para tratar as emoções do seu paciente, porque cada dia mais vai chegar pacientes com desequilíbrios emocionais. Então esteja preparado, tá? Esteja preparado. Dor no calcanhar direito. Dor no calcanhar direito. Certo? Já teve depressão, olha só. Já teve depressão, hoje não toma mais medicação. Tomava estalopram de 15 miligramas, tá? Tomou por 2 anos. Hoje já não toma mais, tá? O médico retirou. Tá? Muita cólica no primeiro dia da menstruação. Primeiro dia. Tá? Muita cólica no primeiro dia. Bebe muita água, olha, isso aqui é importante. Bebe muita água. Relata que a alimentação é boa, tá? Relata que a alimentação é boa, mas precisamos estar atentos para saber realmente lá no futuro se realmente é ou não, tá? Até mesmo porque a língua vai nos dizer muito a respeito disso, tá? Muita ansiedade e preocupação. Muita ansiedade e preocupação, tá? A biotipologia é fogo, tá? Biotipo predominantemente fogo, tá? O sono é bom, olha aqui, sono bom, o paciente fala desse jeito, sono bom, mas acorda às 4 horas da manhã. Então tem um fator que está interferindo no sono, tá? Uma pessoa que dorme bem não necessariamente acorda frequentemente às 4 horas da manhã, tá? Não necessariamente acorda frequentemente às 4 horas da manhã, tá? Também é indecisa
indecisa e tem baixa concentração. Pronto. Temos aqui o nosso caso clínico. Vamos distribuir isso aqui no pentagrama para a gente saber definitivamente como está? Fogo, terra, metal, água, madeira. Ah, só lembrando, deixa eu dar um recado aqui, senão eu esqueço. Tá? Olha, Maria Bretas, essa sou eu. Vou mudar essa realidade agora, Maria. Tá? Deixa eu dar um recado para vocês. Para quem é de Araraquara e região, tá? Para quem é de Araraquara e região, dia 12 de outubro estarei aí, tá? Para ministrar um curso de auriculoterapia. Se você quer entender e compreender como eu uso a auriculoterapia, tá? Estarei presencial num curso aí no dia 12 de outubro, falando sobre a auriculoterapia. Então, se você tem interesse em fazer uma reciclagem comigo, ou você quer aprender a auriculoterapia comigo, tá? Essa é a sua oportunidade. Me chama no direct que eu te passo o contato do responsável lá pelo curso. Beleza? Não esqueça, pessoal aí de Araraquara e região, dia 12 de outubro, tá chegando, hein? Vamos juntos, vai ser incrível ter vocês aí. Estamos nas últimas vagas. Tá? Então vamos lá. Ó, a paciente já relata que ela é muito ansiosa. É a queixa principal dela. Olha o fogo já sendo aqui consumido. Dor no calcanhar. É um desequilíbrio da terra, da água, tá? Olha aqui a cólica. Cólica, a madeira. Bebe muita água. Se a paciente bebe muita água, é porque ela tem um excesso de fogo, possivelmente. Ela tem excesso de fogo, a água vem para resfriar, tá? Então, ó, podemos ter um excesso de fogo aqui. Muito ansiosa, né? Preocupada. Já teve depressão, inclusive tomou remédio, tá? Inclusive tomou remédio por 2 anos, hoje o médico já retirou, mas ela já tomou remédio, tá? Não é o que incomoda ela agora, mas ela já teve. Biotipologia do tipo fogo, tá? O sono, ela relata que o sono é bom, porém ela acorda às 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, horário do metal. Olha um possível resquício dessa depressão aqui. 4 horas, horário do pulmão. Olha um possível resquício dessa depressão. Percebe? Que é um mínimo detalhe que a gente consegue pegar características importantes do caso clínico. Olha, ela tem 2 anos, ela já tomou estelopram por 2 anos, hoje ela não toma mais. Mas ela ainda continua acordando às 4 horas da manhã, ainda tem um desequilíbrio no pulmão. Tá? Então, precisamos ficar atentos a isso. Muito indecisa e baixa concentração. E aí, eu pergunto para vocês, onde está o desequilíbrio dessa paciente? Me conta aí. Tá no fogo, tá na madeira, tá na água, tá na terra ou tá no metal? Lembrando que a queixa principal dela é ansiedade e dor no calcanhar. E aí? Onde vocês acham que está o desequilíbrio dessa paciente? Onde vocês acham que está o desequilíbrio dessa paciente? Será onde está? O que vocês acham? Como vocês imaginam a língua dessa paciente? Vamos fazer uns exercícios aqui. Recarregando o canetão aqui. Ao vivo fica mais fácil ainda de fazer bagunça e a Rafa ficar brava. O fogo! Será que é no fogo? Nos últimos dias vou dormir e fico com dor no calcanhar. Aí, galera tá com dor no calcanhar, né, velho? Então vamos ver, né? Olha só.
Se tem dor no calcanhar, então vou fazer mais 2 perguntas para a gente ir para o caso clínico, né? Perguntei onde está o desequilíbrio, perguntei como está a língua e agora eu vou perguntar para vocês qual a emoção que está envolvida com a dor no calcanhar. Por que muita gente está com dor no calcanhar? Show, o pessoal falando vermelha, mista com vermelha no coração. Show. Qual a emoção que está envolvida com a dor no calcanhar? Água, né? Água. Então, o calcanhar, ele é nutrido pelo elemento água, principalmente pelo rim e pela bexiga. Então, a dor no calcanhar está muito ligada a uma emoção chamada insegurança e medo. Então, o calcanhar, ele começa a ter essa alteração, né, aqui na água, de medo, de insegurança. Só que ele pode gerar uma fascite plantar, um processo inflamatório ali na fáscia. Ou ele pode gerar também um esporão de calcânio, uma alteração de forma, que essa alteração de forma começa a depositar cálcio. Começa a depositar cálcio ali na região do local, né, do calcanhar. Ó? Então, ó, o cálcio ainda é um metal. A gente pode pensar no medo, na insegurança, gerando uma alteração de forma com cálcio aonde? Na água. Então, precisamos estar atentos à fascite plantar, uma dor por um processo inflamatório. Olha a interferência, né? A interferência do medo e da insegurança com ansiedade, do medo e da insegurança com preocupação e insatisfação. Então, percebe as emoções que estão envolvidas? Se você consegue fazer essas correlações, você consegue, inclusive, entender parte de como o seu paciente é. Parte de como o seu paciente é. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Incrível, né? Incrível como a acupuntura ela é uma técnica que você consegue olhar o seu paciente na sua forma mais integrativa. Na sua forma mais integrativa. Entendendo os desequilíbrios somáticos do corpo físico, do soma, os desequilíbrios mentais, emocionais e até mesmo conscienciais, sem falar nos energéticos, né, que é o que nós diagnosticamos aqui dentro da medicina chinesa. Show? Então, olha só. Perguntei, então, como estaria a língua dessa paciente, né? Como vocês imaginam a língua da paciente que é muito ansiosa, tem biotipologia do fogo, é preocupada, tem baixa concentração, tem depressão, tem dor no calcanhar, cólica, principalmente no primeiro dia da menstruação, né? O sono é bom, mas acorda sempre às 4 horas da manhã e é indecisa. Como vocês imaginam a língua dessa paciente? Uma paciente de 31 anos de idade do sexo feminino. Vou colocar a foto da língua e a primeira coisa que eu quero saber é se vocês imaginaram algo desse tipo. Se vocês imaginaram algo desse tipo. Como seria a língua desse paciente? Por isso, né, que quando fala assim, a língua do paciente com dor lombar vai ter essas características. A língua do paciente com ansiedade vai ter essas características. A língua do paciente com enxaqueca vai ter essas características. Às vezes, não vai ser bem assim. Porque às vezes, a língua do nosso paciente vai estar assim. E aí? Aí eu pergunto para vocês. A língua desse paciente, vocês imaginaram que seria desse jeito pelo caso clínico? Uma paciente de 31 anos de idade? Me conta aí. Me conta se fez sentido. A galera acertou. É uma língua que parece raspada, careca, vermelha. Tá certo. Certo. Mas era nessa intensidade? Nessa intensidade? Show. A acupuntura sempre tem algo que nos surpreende, né? Sempre tem algo que nos surpreende. Olha que interessante. Vamos fazer a análise dessa língua, então? Vamos lá? Por partes? Essa língua apresenta saburra? Quase nada de ansiedade, né? Quase nada de ansiedade. E aí, essa língua tem saburra? Tem sabor essa língua? Exatamente, Jaqueline. Jaqueline, e sabe qual foi o relato dessa paciente? A minha alimentação é boa. A minha alimentação é boa. E aí? A paciente chega
pra gente e fala: a minha alimentação é boa e apresenta uma língua com essas características, nós, como acupunturistas, o que devemos perguntar? O que devemos perguntar? O que é boa para você? Às vezes a paciente acha, até acredita que está se alimentando bem, né? Mas nós temos que ver a qualidade desses alimentos. Porque às vezes o paciente até alimenta bem, come ali, né, café da manhã, almoço, janta, tem uma boa alimentação em quantidade, né, não come muito exageradamente, mas a qualidade não é tão boa. Então, por isso que nós precisamos interrelacionar o que o paciente fala com os desequilíbrios energéticos e principalmente os emocionais. Porque uma língua dessa, com uma quantidade de fissura dessa, nos mostra que a paciente tem um excesso, né? Pela cor, pode ser um excesso de ansiedade juntamente com um excesso de alteração de forma. E isso aqui nos mostra que está gerando um desequilíbrio nos órgãos e vísceras que fazem a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos. Então, possivelmente, a qualidade dos alimentos não é tão boa. Então, precisamos direcionar a pergunta até para entender. Porque senão eu acredito no que o paciente fala e, às vezes, ele realmente acredita que ele alimenta bem. E não necessariamente está tendo uma boa alimentação. Faz sentido isso para vocês? E aí, tem sabor essa língua? Tem sabor essa língua? Tem sabor ou não tem sabor? Tem sabor ou não tem sabor? E aí? Olha, basicamente quase não tem saburra, né? Tem um pouquinho de saburra ali no triplo aquecedor médio pro triplo aquecedor inferior, né? Um pouco amarelada, mas ela é bem pouco mesmo, tá? Bem pouco. Então, vou colocar saburra um pouco amarelada, mas é pouco. Tá? É pouco. Quase nada. Exatamente. Quase nada. Tá? A partir daí, nós vamos para o segundo fator de avaliação na língua, que é a cor. Qual que é a cor da língua? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? É uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Exatamente, quase não dá pra ver, né? A saburra. Vermelha geral, não é? É uma língua vermelha geral. Uma língua vermelha em geral. Show de bola. Né? Show de bola. O terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. As alterações de forma. Tem fissura essa língua? Ó. Fissura que vai da raiz até a ponta. Olha lá. Da raiz vai até lá praticamente na ponta. E tem fissuras nas laterais. Então também tem fissura nas laterais. Tá? É extremamente fissurada, né? Extremamente fissuradas, muitas fissuras, muitas alterações de forma. Tem essa língua, ela apresenta um volume? Ela é uma língua fina? Ela é uma língua volumosa? Como que é essa língua? Tá? Olha, ela tem como se fosse uma bolinha, né? Ali no triplo aquecedor inferior. É uma alteração de forma. A língua dela tem tanta alteração de forma que não dá nem pra citar muito, né? Ô, Beth, ela não queixou-se de bruxismo, tá? Não queixou-se de bruxismo. Tem muita alteração de forma, né? Ela não parece ser uma língua totalmente
muito edemaciada, muito volumosa, né? Mas ela tem um certo volume, né? Mas a impressão que tem é que na ponta dela ali, ela afina. Vocês conseguem perceber isso? Sim ou não? Hã? Ela tem um certo volume, até porque tem esses edemas, né? Tem um certo volume aqui, bate aqui na lateral dos lábios, mas parece que a ponta dela ela afina, né? Afina como se fosse um papelzinho, né? Tá? Não temos a imagem dela tremendo, tá, Elis? Tá? Mas possivelmente pode ser que sim. Isso. Larga, né? Não volume, exatamente. Então a língua que tem sim um certo volume, tem um certo edema, mas não é tão volumosa em tamanho. Ela é um pouquinho mais larga. Ela é um pouquinho sim mais larga, tá? Quarto fator que nós vamos avaliar. Nós vamos avaliar a umidade. Essa é uma língua úmida ou seca? É uma língua úmida ou seca? É uma língua úmida ou seca? É uma língua úmida, né? Uma língua úmida, né? Tem muito brilho, tem muito brilho. Ó, você consegue ver que ela tá bem brilhosa mesmo, tem nas regiões aqui, tem um certo resquícios de líquidos orgânicos, a ponta tá bem úmida, né? Tem um brilho, então é uma língua úmida. Perfeita? Vamos lá então. Show. Tá? Ela é mais para úmida, tá? Tem brilho nela. Quando tem brilho, mostra líquidos orgânicos, tá? Show de bola. Então, olha só. Se ela tem sabor amarelo, ela tem calor. Se ela está vermelha em geral, ela tem calor geral. Então, olha só. É uma paciente com extremo calor, tá? Extremo calor. Fissura da raiz até a ponta, ela nos mostra o quê? Uma deficiência da essência. Da essência. Tá? Se a língua treme, né? Se a língua tem tremor, nos mostra uma irregularidade energética, um vento interno, tá? Um vento interno. Certo? Se ela tem fissura nas laterais, ela tem a deficiência de energia yin-chi do baço, né, que coordena a forma, mas também tem do fígado e da vesícula biliar. Se ela tem essa língua mais achatada, né, é uma língua mais achatada, não é uma língua tão volumosa, mas ela tem um certo edema, tanto é que gerou essas fissuras, né? Então nós temos uma estagnação de Qi. Não é uma estagnação de Qi tão importante quanto aquelas línguas ultra edemaciadas que nós vimos, tá? Mas ela tem sim uma alteração de estagnação. Tá? E úmida, ela tem deficiência da energia Yang-Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Perfeito! Mas aí, né, como é de praxe aqui nas nossas discussões de casos clínicos, né, eu coloco vocês para raciocinar. E aí, qual que é o maior desequilíbrio dessa língua? O que mais chama atenção? Se o paciente colocasse essa língua para fora agora, no seu consultório, o que mais chamaria a sua atenção nessa língua? É a saburra leve e amarela? É a cor vermelha? É as fissuras? São as fissuras, né? Esse volume ou a umidade? Perfeito. Esse não tem nem como errar, né? Essa não tem nem como errar, né? Essas fissuras e essa coloração da língua é o que mais chama atenção, tá? Tá? Essa é a característica que mais chama atenção. As fissuras e essa cor bastante vermelha. Cibele, eu tenho uma masterclass sobre diagnóstico, né? Então lá eu falo sobre pulso, língua e coloco isso num caso clínico. Para quem quiser comprar essa masterclass, ela custa, acho que R$147, se eu não me engano. Tá? São 2 aulas completas sobre diagnóstico. Pode ajudar vocês a melhorar aí o seu diagnóstico. Tá? Se você tiver interesse, me mande um direct depois que eu te mando o link. Tá? Show? Então, estamos certos, né? Parece unanimidade que as fissuras é o que mais chama atenção.
As fissuras são o que mais chama atenção. Então vamos lá, correlacionar isso com o caso clínico para a gente chegar num diagnóstico e numa linha terapêutica capaz de ajudar essa paciente a melhorar. Vamos lá? Então, ó, paciente que apresenta excesso de calor com deficiência da energia yin-chi do baço, chegando a uma deficiência de energia yin-chi do fígado e da vesícula biliar, que gera uma deficiência de quem? Da essência. Por quê? Porque a língua dessa paciente tem uma fissura que vai lá da raiz e chega até quase na ponta. Que chega até a ponta. Perfeito? Então, olha só, o excesso de calor dessa paciente gera uma deficiência do baço que consome o yin do fígado e da vesícula biliar, que consome a essência. Inclusive, essa língua dessa paciente está úmida, gerando também um consumo da energia yang do metal. Então, olha só, o excesso de calor dessa paciente gera deficiência de yin do baço, gera a língua fissurada no centro, gera a língua fissurada nas laterais, né? Gera uma fissura que vai da raiz até a ponta e também gera deficiência de yang, que não coloca os líquidos para circular. Então, vocês percebem a quantidade de calor dessa paciente. Tanto é que ela tem uma saburra amarela fina, mais amarela, tá? E também tem uma língua totalmente vermelha. Olha só que incrível. Olha só que incrível isso. Porque essa paciente se relata muito ansiosa. Então, parece fazer sentido. Porque a queixa principal dela é a ansiedade e a dor no calcanhar. Então o excesso de fogo acabou consumindo a essência, a energia ancestral. Consumiu o Yang, gerou a depressão. Ela tomou estalopram por 2 anos, 15 miligramas. Consumiu a energia Yin da terra, gerou preocupação e baixa concentração. Consumiu o Yin da madeira, gerando cólicas no primeiro dia, gerando sono de boa qualidade, mas acorda sempre às 4 horas da manhã, e gerando indecisão. Faz sentido isso para vocês? Sibeli, se você quiser, você pode me mandar a foto da língua com o caso clínico dela que nós trazemos aqui para discussão. Tá? Quem quiser aí que eu discuta o caso clínico, tá? Pode mandar o caso clínico com a foto da língua. Professor, por que você não colocou a estagnação do yin do baço? Eu não coloquei a estagnação do yin do baço porque, olha aqui, ela não tem uma língua tão volumosa, não é o que mais chama atenção. Ela é larga, mas ela não é tão volumosa quanto aquelas línguas que nós avaliamos. Como, por exemplo, essa língua aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Olha, essa língua é uma língua hiper volumosa. Certo? Então, eu não estou considerando a estagnação de Ti do baço, porque ele ainda é mais leve. Mas o que chama atenção é essa deficiência. E essa deficiência nós podemos sim alinhar ela com a alimentação. Precisamos saber como é a alimentação dessa paciente. Certo? E olha só que interessante. Que nós vamos precisar tratar essa paciente. E ela apresenta desequilíbrios gerais, né? Pai, vocês acham que eu moro na roça, né? Rapaz, tem umas maritacas aqui que é todo dia. Elas ficam aqui no bloco, né? E elas aparecem aqui. Aqui no condomínio tem muito coqueiro, então elas fazem uma arruaça aqui de manhã. E ela tem também a deficiência da energia Yang do pulmão. Toda aula elas estão aí, né, gritando. Só escuta. Depois, geralmente, eu vou cortar alguns trechos das aulas, né, para fazer os posts menores. Aí sempre escuto lá elas gritando.
Show? Ela não falou sobre atividade física, tá? Mas possivelmente não faz porque ela tem dor no calcanhar. Ela tem dor no calcanhar. Exatamente. Começa a tratar os desequilíbrios mais fortes, as características mais fortes. Quando eu começo a tratar elas, os desequilíbrios secundários acabam gerando um processo de reequilíbrio, né? Ó, ela faz muita atividade física, corre e musculação. Olha, importante isso, hein? Importante. Ela faz atividade física. Então vou acrescentar aqui. Atividade física. Atividade física. Importante isso? Importante. Mas olha só. A dor começou a sentir agora depois da atividade na orelha. Olha que interessante. Olha só que interessante, porque ela começa com a dor no calcanhar agora, depois da atividade física na areia. E engraçado, porque ela já tem uma deficiência da essência antiga. Uma fissura na língua que vai da raiz até a ponta. Então, olha só. Essa atividade física foi apenas o gatilho. O gatilho. Mas precisamos entender que possivelmente, olha só, agora vai ficar bonito, porque ela é uma paciente muito ansiosa. Ansiedade. E essa ansiedade dela, então, consome podendo gerar insegurança e medo. Que consome essa essência e agora chega a dor no calcanhar. Chega a dor no calcanhar agora, recentemente, depois de atividade física na areia. Olha só que interessante. E mais interessante ainda, que ela relata o quê? Ela relata que o sono dela é bom, mas ela acorda às 4 horas da manhã. Então, o sono não está conseguindo limpar essas emoções. O sono não está conseguindo limpar essas emoções. Não está conseguindo controlar a ansiedade. O que nós vamos tratar nessa paciente? Curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Fato, o curto prazo, a dor no calcanhar. A dor no calcanhar. É agudo, nós conseguimos trabalhar rápido com o quê? Craniopuntura. Craniopuntura o quê? J e K. Trata essa dor no calcanhar dela. Trata com aurículo. Trata com aurículo. Usa R3, bexiga 60 com eletroestimulação que pode ajudar. Pode ajudar. No médio prazo, nós vamos controlar esse calor. Esse calor em excesso é o que atrapalha ela. Esse calor em excesso atrapalha ela. Tá? No longo prazo nós vamos ter que trabalhar a ansiedade. A ansiedade, que é o que mais ela relata. Ansiedade. Certo? E aí, então, nós podemos traçar uma linha terapêutica importante. Curso de craniopuntura eu também tenho. Tá? Só me mandar um direct que eu te mando o link do curso de craniopuntura. É um dos cursos que eu mais gosto. Tá? Tem resultados rápidos, principalmente para questões agudas. Tá? Então o que nós podemos tratar aqui? Se essa paciente tem um excesso de calor com uma deficiência da essência que justifica a queixa principal dela, né? O excesso de calor, a ansiedade que justifica, né, essa fissura, essa deficiência da essência dela, o que nós podemos usar? Nós podemos usar BP4 para trabalhar a terra, trazer a energia Yang, né? Juntamente com CS6. Então, ó, vou até colocar, deixa eu colocar aqui. BP4 com CS6 para controlar a ansiedade e o fogo. Tá? Posso associar com P7 e R6. Por quê? O P7 vai melhorar a respiração, melhorar a energia Yang, tá? E o P7 vai auxiliar esse sono dela que acorda às 4 horas da manhã. E o R6 vai trabalhar a essência. O
O R6 vai trabalhar a essência. Olha só que interessante. BP4 com CS6, P7 e R6. Vaso maravilhoso secundário. Tá? Podemos associar isso também com R3 e bexiga 60, com a craniopuntura, com os pontos J e K, né, para melhorar. Mas também precisamos melhorar a deficiência de índio-baço dessa paciente. Tá? E a deficiência de índio-baço nós trabalhamos com o ponto BP6, VC12 e estômago 36. Uma tríade de pontos que vão auxiliar na deficiência de índio-baço para começar a melhorar essas fissuras. Lógico que precisamos também confirmar se a alimentação dessa paciente é boa ou não. Tá? Se é boa ou não. Certo? Podemos usar o ponto R2 aqui para tirar o calor. Tem muito calor que está consumindo a essência. Tá? Podemos usar o BP9? Podemos também. Podemos associar o BP9. Tá? Essa aula ficará gravada sim, tá? Ao final da aula eu tiro foto do quadro, posto na comunidade do acupunturista lá no Telegram, tá? E coloco o link lá também para vocês reassistirem. Show? Então olha só, podemos, tá? Mas podemos também, né, trabalhar essa paciente de uma forma melhor, porque como ela já acorda às 4 horas da manhã, que tal nós usarmos um ponto P5 que melhora essa insônia, que melhorando a qualidade desse sono, vai melhorar a limpeza das emoções e vai começar a auxiliar o tratamento dessas emoções que estão gerando esse quadro aqui, ó, de calor, de ansiedade, deficiência da essência, que está gerando a dor no calcanhar e o medo e a insegurança. Faz sentido para você? Nesse caso, poderia usar o IG11? Pode, o IG11 também tira calor, só que o IG11 tira calor mais do intestino. C8 é um ótimo ponto. C8, ótimo ponto, tá? A comunidade do Telegram está lá no link da minha bio. Se você não achar, me mande um direct que eu te mando o link para você fazer parte do Telegram. Lá eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, sempre posto os casos clínicos e também, após o caso clínico, a foto do quadro com o link para vocês assistirem. Show? Então aqui você pode seguir uma linha terapêutica voltada para os desequilíbrios energéticos da paciente. Mas se você quer ter resultados, fantásticos, resultados incríveis, resultados surpreendentes, eu recomendo utilizar o quê? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tá? Posso aplicar ventosa nos pontos de acupuntura? Pode. Pode sim. E aí, então, você pode usar a dessensibilização gestacional, né? Que até foi feito e ela não sentiu nada. Então, basicamente, da época da gestação dela, da época que ela ainda estava na vida intrauterina, pode não ter correlação com as patologias de agora. Mas aí você vai ter que usar muito agora fogo, porque ela tem um excesso de calor, e água, para melhorar a ansiedade, o medo, a insegurança, e depois você pode fazer todos os outros, né? Para melhorar essas fissuras, você pode fazer o protocolo que dessensibiliza as emoções da terra, a preocupação, depois você fazer da madeira e até do metal. Por quê? Porque o metal ainda tem essa característica aí que ela já teve depressão. Então, é importante você fazer todo o processo, porque isso aqui vai dar o quê? Autoconhecimento, autocontrole das emoções e promover a inteligência emocional. Aí fica incrível, aí fica bonito. Tá? Ah, professor, mas eu posso, ao invés de fazer esse protocolo, seguir aqui o de inteligência emocional? Pode, porque dentro de cada um desses protocolos do curso de inteligência emocional nós vamos ter pontos que controlam o padrão de desequilíbrio, pontos que controlam a emoção e gera esse autoconhecimento, a conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Tá? A dessensibilização gestacional, Cibele, só dentro do curso de inteligência emocional. Tá? Só dentro do curso de inteligência emocional. Show? Maravilha? Lembrando que dia 12 de outubro estarei em Araraquara
para o curso de auriculoterapia. Se você é da região e queira fazer o curso, dia 12 de outubro é um feriado, então vai ser incrível, vai ser um curso bem intenso mesmo, onde eu vou passar a minha visão sobre o curso de inteligência emocional. Então aguardo vocês, quem for da região, tiver conhecido na região, vai lá fazer o meu curso de auriculoterapia, que vai ser incrível. Segundo, para quem quer aprofundar diagnóstico energético, como eu faço aqui, ó, diagnóstico de língua, de pulso, juntamente com o caso clínico, tá? Tem a Masterclass também, acho que custa R$147, basta você ir lá no link da minha bio, que o link tá lá, ou me mande um direct que eu te mando também. Beleza? Parabéns pela aula, maravilhosa, esclarecedora, show de bola. Ótimo, como sempre, top demais. Que caso, show. É por isso que eu faço isso aqui, vocês são incríveis, tá? Ó, no Rio de Janeiro não temos datas ainda, tá? Não temos datas ainda. Beleza? Linda assim, incrível. Show seus encontros. Beleza, pessoal? Então aqui é essa a formatação que você precisa, né, seguir se você quer ter resultados eficientes. Siga uma linha terapêutica que vai te dar segurança para tratar os seus pacientes, seja aqui nos pontos de acupuntura, seja em protocolos específicos que vão promover uma conectividade do sistema límbico com o neocórtex. Que vão gerar um autoconhecimento, que vão gerar um autocontrole das emoções, que vai gerar um processo de inteligência emocional. É para o seu paciente aprender a lidar com as emoções. É para o seu paciente entender que algumas emoções podem gerar desequilíbrios físicos, inclusive prevenir ou tratar. Tá? Também na Paraíba não temos data. Tá? Não temos data. Show? Maravilha. Pessoal, então é isso aí. Esse foi o nosso caso clínico, tá? Mais um caso clínico aí para vocês verem como eu faço, como eu sigo a minha linha terapêutica, tá? E vamos tendo todo esse processo aí de maturação aí, da formatação da linha terapêutica que nós usamos com a acupuntura para entregar o melhor resultado para o nosso paciente, tá? O nosso intuito aqui é levar o melhor resultado para cada um dos nossos pacientes. Por isso que nós temos essa comunidade forte e íntegra, na qual nós ajudamos uns aos outros sempre, tá? Por quanto tempo posso acessar seus cursos? Olha, os meus cursos geralmente têm acesso de 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos depende do curso, tá? Show de bola. Maravilha, tá? Prof, você é incrível, tenho orgulho de ser sua aluna e saber que logo estarei analisando, assim, um diagnóstico. Tamo junto, Karim. Vamos juntos. O que você precisar de mim, conte comigo, tá? Porque eu sempre falo, os meus cursos não acabam na última aula, tá? Nós temos um grupo exclusivo para os alunos que faz toda a diferença. Lá nós discutimos casos, nós debatemos casos e esse grupo é vitalício. Então, mesmo depois que passou o seu período, se você não quiser renovar o seu acesso ao curso, o grupo lá é seu e nós vamos juntos, porque aqui ninguém vai na frente, nós vamos de mãos dadas, crescendo juntos, aprendendo uns com os outros, tá? Vou deixar o vídeo salvo, tá? Essa discussão de caso clínico. Curta, compartilhe com seus amigos aí que perderam, reassista para você entender um pouquinho mais sobre como funciona a minha linha terapêutica que eu trato os meus pacientes para ter resultados eficientes. Beleza? Quem quiser o curso de Araraquara, me chama no direct. Quem quiser o canal do Acupunturista no Telegram também lá, me chama no direct. Quem quiser a Masterclass também pode me chamar no direct. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Quinta-feira teremos um caso incrível também, um debate incrível, tá? Então aguardo vocês, quinta-feira às 8 horas da manhã, para nós fazermos ainda mais barulho, né? Ainda mais conhecimento aqui no Café com Acupuntura. Tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, só me chamar no direct. Tchau, tchau, pessoal!